Boa noite, irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista Água Viva. Hoje é o quê? Domingo, 3 de janeiro de 2021. Aí tá, depois de um bocado de dia parado, a gente fica meio negociado assim, né? Nós queremos louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de juntos poder louvar e bendizer o seu santo nome. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor nesse instante. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa semana que o Senhor nos concede, mais esse dia. Nós vemos nisso, Senhor, sinal do Teu cuidado, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós. Agora, Santo Deus, quando entramos em Tua presença para Te apresentar o nosso louvor, a nossa adoração, Te imploramos, Pai, por Tua presença de forma marcante entre nós, pelo Teu agir entre nós, Senhor, e Te imploramos que Tu possas falar ao nosso coração mais uma vez nessa noite, pois precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, em nome de Jesus, Te imploramos por aqueles que não podem estar aqui nessa noite, visita cada um, Senhor, restaurando a sua saúde, enchendo de graça, de misericórdia, de sabedoria, cuida daqueles que estão viajando também, Senhor, e a seu tempo traz de volta debaixo do Teu cuidado, da Tua proteção. Nós Te adoramos, Te bendizemos e Te exaltamos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar o hino 375 do cantor cristão, Segurança. É um hino que fala da alegria, da segurança de estar no Senhor. Nós vamos declarar isso nessa noite.
esse chamado seja verdadeiro em nossas vidas. Nós vamos ler o Salmo 100, nós vamos fazer isso de forma responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os pares. Então, para a gente não ter briga na versão, nós vamos acompanhar aqui pelo Data Show, tá certo? Esse é um salmo muito conhecido que fala exatamente do louvor ao Senhor. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Vamos ler todos juntos o versículo 5. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos continuar com o nosso momento de cânticos, declarando que amamos ao Senhor. Essa é uma canção muito profunda, que ela seja verdade em nossas vidas. Esse período de louvor, nós vamos declarar uma canção que tem sido muito cantada por nós durante esse tempo, O ano de 2020 nós cantamos muito. Nós vamos declarar que nós temos um Deus de amor, um Deus maravilhoso que cuida de nós, que a gente pode descansar. Te louvo,
servo, Deus de amor, sou seguro, hoje tenho paz no dia da batalha. Sua graça veio me ajudar, minha fraqueza foi forte, a palavra sempre me protegeu. Meu espírito de vida me assistiu e me ensinou. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, o refúgio onde me abrigo. Estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor. Seu nome é Jesus, Deus forte, meu ajudador. Começo. Sou seguro, hoje tenho paz nos dias da batalha. Tua graça veio me ajudar. Fraqueza foi forte, palavra sempre me protegeu. Espírito de vida, meu espírito de vida assistiu e me ensinou. Eu tenho um Deus de amor, estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, seu nome é Jesus, Deus forte, meu ajudador. Vamos declarar: tem um Deus de amor. Eu tenho um Deus de amor. Declare: Deus de amor, meu refúgio onde me abrigo. Estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de Deus de amor, seu nome é Jesus, Deus forte, meu ajudador. Aleluia. Nada de pé, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Vou pedir a Rivane que nos conduza em oração nesse instante. Chega aqui, filho. Oremos. Pai, nós te louvamos porque Tu és o Deus de amor. Tu é o Deus que nos guarda, nos livra, que nos acolhe, que nos ensina, que nos repreende quando precisamos. Nós te louvamos, Pai, porque não existe outro Deus além de Ti. E nós te glorificamos, Pai, porque o Senhor nos deu Teu Filho para a nossa salvação, para que fôssemos resgatados em Ti, Pai. Nós te louvamos e agora nós rendemos graças e glórias a Ti, prestamos esse culto de adoração ao Senhor. Recebe, Senhor Deus, como oferta, nossa oferta, que possa ser segundo a Tua vontade. Nós te louvamos, te bendizemos e te pedimos que o Senhor fale mais uma vez conosco nesta noite, através do Teu Espírito Santo. Fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir. Ministra as nossas vidas. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos por esta semana, em nome de Jesus. Amém. Abra aí sua Bíblia
na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 8 a 12, porque esse mesmo texto será tema das mensagens de hoje e de domingo que vem, certo? Hoje nós vamos estudar o versículo 8 e na semana que vem a gente faz o link de 8 a 12. Diz assim então a palavra de Deus: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho, fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está, Pai, Tua palavra lida nessa hora. Nós te imploramos, Santo Deus, por entendimento, por discernimento, que o Teu Santo Espírito continue a nos falar nessa noite, agora através da exposição da Tua palavra, que nós saiamos daqui, Senhor, transformados. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, irmãos. Nós aqui na frente está saindo, não? Nós esses dias. Alô? Agora. Muito bem. Nós temos começado o estudo da segunda carta de Paulo a Timóteo. E já vimos algumas coisas, estudamos a introdução dessa carta. Na semana passada, nós vimos um pouquinho do primeiro capítulo. E como o apóstolo Paulo, ele estava tentando fortalecer, encorajar Timóteo, né, em todo esse processo ministerial e também pelo cuidado que o próprio Paulo tinha com a vida de Timóteo, né, a quem ele sempre chamou de o verdadeiro filho. E o apóstolo passou por algumas coisas e ele lembrava de como Timóteo tinha uma fé não fingida, uma fé verdadeira, e falava da importância da família de Timóteo, né? Como a sua avó, sua avó Lloyd e sua mãe Eunice, dessa ordem. Então, a avó e a mãe, como foram influentes na vida de Timóteo. E o próprio apóstolo continuava a acreditar no agir de Deus na vida de Timóteo. E ele encerra aquele texto que nós vimos no domingo, versículo 3 ao 7, falando justamente no versículo 6, de manter viva a chama do dom de Deus que havia nele. E ao manter viva, ele falava, olha, reaviva, mantenha viva, ou seja, não deixe que essa chama morra. Foi sobre isso que nós falamos muito no domingo, de manter viva a chama daquilo que o Senhor tem nos confiado. E ele encerra aquele trechozinho falando que Deus não nos deu um espírito de covardia, versículo 7, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então ele justamente confronta, e eu fico imaginando como deve ter sido difícil para Timóteo, uma pessoa de pouca idade, à frente de uma igreja, e onde tinha muitos judeus com suas práticas, muitos gregos, muita gente de fora, que estava iniciando na caminhada agora, e quantas dúvidas, quantas interrogações e quanta cobrança certamente existia sobre a vida de Timóteo. E nós vimos que isso talvez tenha gerado até os problemas que Paulo se refere, sua saúde melhora,
mostra que talvez Timóteo tivesse uma saúde nada. Quem sabe até por causa dessa constante pressão sobre ele, uma cobrança de resultados e tantas demandas que uma igreja, aquele porte que tinha, a cidade de Éfeso, demandava, né? E o apóstolo então continua, depois de exortar, de dizer do seu cuidado, do seu amor, do carinho que ele tinha por ti, de dar uma chacoalhada, dizer, olha, reaviva, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ele continua então esse discurso dele, essa palavra forte para Timóteo, e nós hoje vamos nos focar basicamente no versículo 8, embora tenhamos lido até o 12, mas nós vamos nos focar no versículo 8. Ele diz assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou um prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. E o apóstolo então faz um chamamento, depois diz, olha, Deus não nos deu espírito de covardia, ele diz então, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. E nesse versículo 8, eu percebi aí pelo menos 3 conselhos sábios a um jovem, e era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. 3 conselhos sábios para os jovens aqui presentes. Tem algum jovem aqui presente? Como nós não somos, né? Não temos velhos em nosso meio, só jovens. Então vamos lá. A palavra é para todos nós. E a primeira coisa que o apóstolo fala para Timóteo é: não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor. É a primeira frase que ele fala no versículo 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. E constantemente, irmãos, nesse mundo que vivemos, onde, se é assim hoje, não era muito diferente no tempo de Timóteo, de Paulo, as suas vertentes, mas hoje nós vemos uma oposição muito forte ao cristianismo, e basta olhar nos nossos meios de comunicação, se tem um filme ou uma novela cristão, ou é quase um talibã, ou é aquele cara louco, sem noção nenhuma. E tudo isso no intuito de ridicularizar o Evangelho. Não se mostra cristão verdadeiro. Se mostra um estereótipo caracterizado por suas maluquices, pega o lado ruim daquilo que, aquele lado estereotipado do cristianismo, do neopentecostalismo. E em cima disso criam caricaturas que, sei lá, fazem uma imagem estranha do cristão que não é a verdadeira. E interessante que até bem pouco tempo atrás não era problema de você falar de Cristo em escola, mas agora nós já vemos uma oposição forte ao cristianismo nas escolas, nas faculdades. Recentemente a gente viu em São Paulo, já no governo do estado, já no de Cristo, da era. Então, todas tentativas de apagar o nome de Jesus Cristo da história, da memória. Mas, embora haja todo esse esforço, e isso termina impactando muitos cristãos que têm vergonha de testemunhar na escola, que têm vergonha de falar para os amigos que são crentes, são verdadeiros agentes secretos do reino de Deus, onde quer que eles andem, né? Ninguém sabe que ele é cristão, é só uma coisa que, segundo ele, é entre ele e Deus, ninguém precisa saber. Mas, ao contrário do que muita gente tem buscado viver, esse evangelho 007, a palavra de Paulo para Timóteo é: não se envergonhe
de testemunhar do Senhor. O que é testemunhar de Cristo? O que é testemunhar de alguém? É falar daquilo que você viu. Uma testemunha basicamente relata aquilo que ela viu, o que ela viveu, no nosso caso. E quando o apóstolo fala para Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, ele estava falando, olha, não fique quieto diante das circunstâncias, não fique acuado diante das pressões, não ande para trás. Por isso que no versículo anterior, ele falou, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E quando nós vemos isso e juntamos as informações, Paulo estava preocupado com a vida de Timóteo, como ele estava se relacionando com aquele povo, como ele estava se virando em frente às pressões que ele estava vivendo. Não tenha vergonha do Evangelho. E a gente precisa ver o que a palavra diz a respeito. Uma das coisas que eu peguei foi a vergonha de Jesus. Veja o que é que Marcos capítulo 8, versículo 38 diz. Jesus ele estava falando para os seus discípulos. Ele disse, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os anjos. Será que essa geração do tempo de Jesus para cá melhorou muito? Não, irmãos? Boa noite, paz do Senhor. Bem-vindos ao culto suave. Será que melhorou muito Jesus para cá? Fala em termos de avanços científicos, para conforto, mas o caráter, a ética, o ser humano como gente melhorou Jesus para cá? Essa palavra de Jesus ainda vale para hoje, vale? Capaz de ter piorado, né? Um pouquinho. Então ele disse, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os anjos. Aí, Jesus já advertia os seus discípulos e aqueles que o acompanhavam sobre a necessidade de não ter vergonha do Evangelho. Na cidade de Corinto, Paulo teve orientação vinda diretamente de Deus. O Senhor disse a ele, veja aí o que está relatado em Atos 18, versículo 9 a 11. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado. Esse versículo assim, como fala e não te cales, não é isso? Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor falou a Paulo lá em Corinto, eu acho que serve para nós também aqui em Amargosa, né? Fala e não te cales, não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente na cidade de Amargosa que precisa ouvir o Evangelho de Jesus, que precisa ouvir o teu testemunho. Há muita gente que precisa conhecer a Jesus Cristo, o Jesus Cristo verdadeiro, não Jesus Cristo midiático, não Jesus Cristo das redes sociais, mas o Jesus Cristo que transforma pessoas individualmente, nos trata individualmente, pessoalmente, de uma forma poderosa. Pois bem, o testemunho é uma das principais chaves para a expansão do reino de Deus através do Evangelho. Veja Marcos capítulo 5, versículos 18 a 20. Jesus outra vez recomenda o testemunho. Veja só. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse seguir com ele. Esse endemoniado era o ex-endemoniado gadareno, né? Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Sabe por que aquele homem, o testemunho daquele homem era verdadeiro, impactava as pessoas?
porque todo mundo conhecia como ele era antes. Todo mundo tinha visto o endemoniado. E quando ele saía em Decápolis, Decápolis era um conjunto de 10 cidades, né? Uma região, cidade própria, mas uma região. Então, quando ele saía nessa região, as pessoas o conheciam, já sabiam quem ele era. Sabe qual é a grande mensagem que você pode falar do Senhor? É contar aquilo que Deus fez na sua história. A transformação que aconteceu na sua vida. Quando você testemunha daquilo que Deus fez na sua vida, a coisa tem um outro peso. Porque você está contando aquilo que você viveu, são as suas experiências, o que Deus fez com você. Por isso é muito importante. Claro, se há um testemunho de alguém, você pode contar, ótimo. Mas conte o seu. Conte aquilo que Deus fez com você. Por isso que Jesus fala para aquele homem, o ex-endemoniado, né? Vá para a sua casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e teve misericórdia de você. Então, testemunha, fala do Senhor. O próprio Paulo, em sua carta aos Romanos, fala da alegria que ele tem em compartilhar o Evangelho de Cristo. Esse também é muito conhecido, Romanos 1, 16 e 17. Ele fala assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E o apóstolo mais uma vez reafirma: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo estava falando de algo que ele vivia. Ele não estava falando de uma sugestão para Timóteo. Ele dizia: eu não me envergonho do Evangelho. E ele fala para Timóteo: não se envergonhe do Evangelho de Cristo, o Evangelho do Senhor, né? Não se envergonhe de testemunhar do Senhor. E quando o apóstolo continua nessas recomendações, e nós voltamos lá para 2 Timóteo, capítulo, versículo 8, o apóstolo faz uma segunda recomendação a Timóteo. A primeira que ele diz é: não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Mas ele continua: nem de mim, que sou prisioneiro dele. Então a segunda recomendação para você, jovem, é: não tenha vergonha da igreja de Cristo, não tenha vergonha dos cristãos. É verdade que em muitos momentos nós ouvimos falar de pessoas que são chamadas cristãs, que fazem muito, né? Que roubam, que adulteram, que lesa, que compra e não paga. Dão mau testemunho. Isso nos causa uma grande vergonha. Porque essas pessoas, se dizendo cristãs, fazem coisas que envergonham o Evangelho de Cristo. Essas coisas, de fato, nós precisamos ter vergonha. Mas a Bíblia nos fala que essas pessoas também, elas pagarão seu preço. Veja Marcos capítulo 9, versículo 42. O Senhor Jesus, falando, nos diz assim: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar uma grande pedra amarrada no pescoço. Será que o juiz é severo? A gente brinca. Está sendo muito claro quando se alguém tropeçar um desses pequeninos, desses que estão começando, coração cheio de desejo de servir a Deus, seu coração cheio de vontade de agradar ao Senhor, e alguns picaretas da fé, né, que têm vendido indulgências modernas de vassoura, de coisa que se vende, até está vendendo, virou um grande comércio gospel, em cima, tirar lucro em cima do. Mas Jesus está sendo muito claro: diz, quem fizer tropeção desses pequeninos que creem, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra amarrada no pescoço. Por quê? Porque nós não devemos ter vergonha da igreja de Cristo.
Porque nós somos a igreja. Quando eu falo da igreja de Cristo, estou falando de mim mesmo. É a mesma coisa de um marido falar mal da mulher em outros ambientes. Ele está falando de si mesmo, os dois são uma só carne. Você fala mal da sua esposa, quando você fala mal do seu marido, você está falando de você. Você está dizendo que teu marido não presta, você está dizendo eu não presto. Vocês dois são uma só carne. E o que é que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 26 e 27? Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, nós somos o corpo de Cristo, somos a igreja de Cristo. Não se envergonhe da igreja de Cristo, não tenha vergonha do Evangelho, não tenha vergonha da igreja de Cristo. Não tenha vergonha do... Sabe, a gente às vezes... é muito bom ser batista, a gente fala, né? Muita alegria, esse prazer de ser batista. Eu conheço alguns pastores que se referem aos outros como pastor batista fulano de tal, pastor batista tal. A alegria que ele tem de ser batista. Mas não é o ser batista que nos... mas o ser corpo. Estar ligados um ao outro e a Cristo. Isso é o que nos faz diferentes. Isso é que nos deve dar a verdadeira alegria. Estar ligado a Cristo. Por fim, voltando lá a 2 Timóteo, capítulo, versículo 8, o apóstolo Paulo faz uma terceira recomendação ao jovem Timóteo. E ele diz: suporte os sofrimentos do corpo de Cristo. Ou suporte comigo os sofrimentos do Evangelho. Peguei ali na minha Bíblia, um pouquinho diferente. Ele fala assim: suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Eu estou usando uma versão igual a que vocês estão vendo. Suporte comigo o sofrimento do Evangelho, segundo o poder de Deus. Eu gostaria, irmão, parar um pouquinho e estudar um pouquinho com vocês o que a Bíblia fala sobre o sofrimento do cristão. Porque recentemente, de uns anos para cá, alguns anos, se tornou comum uma frase dizendo assim: pare de sofrer. Mas a Bíblia nos fala que o sofrimento na vida do cristão ele tem um propósito. E nós precisamos entender que há um propósito de Deus no sofrimento do cristão. Eu queria caminhar com você um pouquinho sobre isso, porque o Evangelho ele trata de uma história de sofrimento. Vamos ver o que é que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 ao versículo 6. E você vai ver que o Evangelho, as boas novas do Evangelho, nada mais é do que uma narrativa de uma história de sofrimento. Veja lá: pois o que primeiramente lhes transmiti, 1 Coríntios capítulo 15, de 3 a 6. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Quando nós falamos do Evangelho, nós estamos contando a história de morte e de ressurreição. De cruz, de morte e de ressurreição. Sim ou não? Alô? Sim? Certo. Quando nós vemos que em muitos lugares tem sido pregado um evangelho do só vitória, né? A gente não é tão estranho você passar por alguém
Dizer, Pai do Senhor, irmão, só vitória lá. Né? De fato, é vitória. Mas a vitória do cristão passa necessariamente. E se nós não tivermos conhecimento disso, a gente vai pensar que é só vitória como? Passando como um rolo compressor, né? Não é bem assim que a banda toca, já dizia o baiano. Por causa desse evangelho, irmãos, temos um Deus que se compadece de nós quando sofremos. Veja Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 18. O escritor aos Hebreus nos diz assim: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, o Jesus a que nós servimos, Deus a que nós servimos, não é um Deus que não se compadece de nós, que não se compadece do nosso sofrimento, porque ele também sofreu tentações, ele também passou por apertos, e ele se compadece dos seus filhos. O sofrimento de Cristo, ele serve de exemplo para nós nessa vida. Veja 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. A gente não ouve muito alguém mensagem sobre esse texto. Vamos passar devagarinho por ele. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Pelo tanto de glória a Deus e aleluia que eu estou ouvindo, né? Irmãos, o que é que está acontecendo? O sofrimento de Jesus Cristo é também exemplo. E o apóstolo Pedro nos diz que nós devemos seguir os passos de Jesus. Jesus caminhou em direção a... Nós vamos seguir os passos de Jesus caminhando a... Eita glória, né? Para a cruz. Porque a cruz é o lugar de vitória. A cruz é onde a morte é vencida. Vamos caminhar, irmãos. Houve propósito no sofrimento de Cristo e há propósito no nosso sofrimento. De Cristo. Veja lá Hebreus 2, versículo 9. Todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse. Qual foi o propósito? Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, nós, ele experimentasse a morte. Veio a morte que era para mim. O salário do pecado. Capítulo 6:3. 6. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, nosso Senhor. Essa morte era para mim, porque quem pecou e eu, mas ele veio morrer em meu lugar. Ele veio sofrer no meu lugar. Agora, qual é o propósito do sofrimento do cristão? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Aquilo que Paulo falou antes, né? Romanos. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Onde está a nossa confiança? Quantas vezes, né?
gente confia na nossa capacidade de produzir, naquilo que eu sou capaz de fazer, naquilo. Mas Jesus, ele veio para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. A morte do as portas para ressuscitar que vem de Deus. Somente a parte. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus. Vasos de barro. 2 Coríntios 4, versículo 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Trazemos sempre em nosso corpo. Estão, irmãos? Até medo. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Antes que algum desavisado saia daqui, queira chegar em casa e fazer uma cruz subir nela, né? Não é desse tipo de cruz que o apóstolo Paulo está falando, porque na cruz física morreu Jesus, ele ressuscitou. Mas toda vez que você abre mão dos seus desejos, toda vez que você abre mão das suas vontades, toda vez que você decide fazer a vontade de Deus e não a sua, toda vez que você decide caminhar em direção ao Senhor e não em direção às suas vontades, irmãos, sejamos honestos e sinceros. Depois de trabalhar a semana toda, né, de dar um pau, tudo que a gente quer domingo é ficar de perna para cima. Sou eu que. A gente quer ficar em casa, a gente quer ficar de boa, né? Banhozinho quente, é um mocofato do tarde toda. Rapaz, eu comi de boa. Né? Mas a gente passa por cima dessas vontades porque nós sabemos que não são fazendo as nossas vontades, não é fazendo a nossa vontade que nós vamos alcançar a vitória. Para o cristão, a cruz é caminho de vida. João capítulo 9, versículo 3. Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida. A coisa está pegando, irmão. O negócio está ruim, está pegado. Quero lhe dizer que o poder de Deus está aí para ser manifestado na tua vida. A graça de Deus está aí liberada sobre você para que você desfrute desse poder, dessa misericórdia, dessa graça. A propósito, tudo o que Deus faz tem propósito. Deus não é como nós que faz aventuras. Deus tem propósitos. O aperfeiçoamento dos santos, manifestada a glória. A vida de Cristo nascendo em nossas vidas. Fica ligado. Graças ao Evangelho, o sofrimento deixará de existir. Veja Romanos capítulo 8, de 18 a 21. Texto também conhecidíssimo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Aleluia! Não vai ser sofrimento. Há tempo certo. Ao cumprir-se o propósito, ao cumprir-se a finalidade, abre-se então nossas vidas. E quando esse tempo se completar, quando o tempo se completar, quando a glória vier, acaba isso.
acaba a dor, acaba sofrimento, acaba a tristeza, acaba tudo. E sabe, irmãos, o diabo tem investido pesado no meio dos cristãos, tentando tirar de nós o foco da vida futura e trazendo o nosso foco para a vida presente. E quantos têm pregado, pare de sofrer agora? Você precisa ter liberdade agora, você precisa ter bens agora, você precisa desfrutar a vida agora. Você precisa ser feliz agora. Essa não é a mensagem de Jesus Cristo. Jesus nos diz, olha, estou indo, vou preparar um lugar para que onde eu estiver, estejais vós. Nesse lugar que ele vai, ele não terá dor, não terá choro, não terá fome, não terá conta de luz para pagar, não tem água, não tem boleto vencendo na segunda-feira. Aí é só vitória. Né? Só vitória, viu? Eu gostaria de encerrar fazendo alguns questionamentos. Você tem se envergonhado do Evangelho de Cristo? Você tem se envergonhado da Igreja de Cristo? Você tem sido participante dos sofrimentos da Igreja de Cristo? Ou você faz parte do grupo que tenta ridicularizar a igreja, ridicularizar o Evangelho? Você faz parte do grupo que faz chacota o povo de Deus? A recomendação bíblica do apóstolo Paulo é: não se envergonhe do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Eu encerro deixando para vocês um versículo que está em João 16, 36. Palavras de Jesus Cristo, que ele diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci. Aleluia, aleluia. Irmãos, a certeza de que Jesus venceu é que ele nos abre as portas para que um dia desfrutemos dessa vitória que ele conquistou. No dia que ele vier buscar a sua igreja novamente. Esse é o dia da nossa vitória. Esse é o dia da nossa vitória. Tudo que nós conseguirmos aqui será passageiro. Vai passar, porque nós não fomos chamados para esse tempo. A nossa pátria não é essa. Nossa pátria é celestial. Estamos aqui passando um tempo, 80, 100 anos. A gente vai ver 130. Leva com você. Né? 120, segundo ela. Que é um tempo, um cheirinho. Mas o Senhor parado para nós. Ele diz: eu escrevi essas coisas, é assim que encerra esse texto. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham. Quando vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, vencer o mundo. Descansa, que o teu Senhor é vencedor. Teu Senhor, Ele é que te sustenta. Em tudo está ruim, tá. Mas como diz aquele cantor famoso, passando pela prova, dando glória. Não é porque a coisa está difícil que o Senhor me abandonou. Não é porque a coisa está difícil que o Senhor se esqueceu de mim. Mas isso demonstra o Senhor trabalhando o caráter. Ele está me fortalecendo, está me enchendo de Deus. Ele está trabalhando com os meus medos, com as minhas dores, com o meu orgulho. Nosso Deus tem cuidado de nós. Aleluia.
Vamos orar a esse respeito. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, nós te adoramos, Pai, nós te bendizemos, porque sabemos que há um propósito teu em todas as coisas. Porque o Senhor tem nos chamado, Senhor, para testemunhar do teu evangelho, testemunhar da tua igreja, testemunhar, Senhor, das obras do Senhor, ser exemplo para as pessoas que nos rodeiam. Quantas pessoas em Amargosa, Pai, que necessitam deste testemunho verdadeiro, desse testemunho, vivenciar esse testemunho. Pai, muitas vezes nós temos sido abatidos e atingidos por causa de um evangelho falso e triunfalista, que nos faz acreditar que nós não podemos sofrer, que nós não vamos passar por privação, que nós não vamos passar por necessidade. Mas nós queremos declarar aqui nessa noite, Senhor, que a nossa confiança está no Senhor. Não está naquilo que nós podemos produzir, não está naquilo que nós podemos fazer, mas está no Senhor. Ó Deus, nos transforma, nos molda, nos atrai para perto de Ti. Ó Deus, nos aproxima da Tua vontade dia após dia. Esse tempo de sofrimento que temos, esse pequeno sofrimento, a Tua palavra não há de ser comparado com a glória que há de. Por isso, Senhor, nós descansamos em Ti, nós Te exaltamos, nos glorificamos no Santo Nome e declaramos que Tu és Senhor e não há outro além de Ti. Bendito, exaltado e glorificado seja o Teu nome para sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Encerrando esse culto, eu gostaria de convidar a Tainá. Checar a Tainá. Prosa aí para essa semana. Seu desejo. Essa é Tainá. Seu desejo de reafirmar o seu compromisso com Jesus Cristo nessa igreja. Ela tem desejo de se batizar. Estava meio afastado do Senhor. Seu coraçãozinho. Nós ficamos muito felizes. Queremos orar pela vida de Tainá. O Senhor tem falado ao seu coração. A gente fica feliz porque sabe que os melhores dias da nossa vida são dedicados ao Senhor. Claro que a gente pode entregar nossa vida a qualquer tempo. Isso foi nos 45 do segundo tempo. Já estava com a pita na boca. O Senhor hoje estarás comigo. Mas quando nós podemos dedicar os nossos melhores dias ao Senhor. Tem tanta gente que faz fila para ver testemunho. Ex-macumba, ex-bruxo, ex-aquilo. Para mim, os melhores testemunhos são aqueles que desde a infância dedicaram a sua vida ao Senhor. Mas olha, eu sempre com o Senhor, toda com o Senhor. Tainá, seus melhores anos de vida, se dedicar ao Senhor. Nós queremos orar pela vida. Nós queremos declarar a bondade e a misericórdia. Eu vou aqui as irmãs. A Claudinha. 99%. Só faltou parir. Participar desse momento. Essa moça. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai. Nós queremos te louvar, Senhor, pela vida de queremos te louvar, Senhor, porque o Santo Espírito são dela. Chamar, Senhor, para esse compromisso mais íntimo. Nós queremos abençoá-la nessa noite. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor mesmo se envergonhar do Senhor, das palavras, o Senhor também se envergonharia. Mas aquele que não se envergonhar, não se envergonha. Nessa noite, está registrado aqui, nessa igreja, que nos assistem, ela tem um compromisso com o Senhor, que esse compromisso é verdadeiro na vida. Mais uma vez, Senhor, nós te escreve no Tainá, seja pagado, Senhor. Deus, que a história de Tainá contigo seja marcada por presença constante, Senhor. Que ela tenha mesmo experiências profundas contigo. Ela possa descobrir, Senhor,
Deus que cura, o Deus que ministra, o Deus que restaura, o Deus que levanta quando estamos caídos, mas o Deus também Senhor, Deus que protege, um Deus que vela, um Deus que guarda. Isso, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a tua misericórdia, a tua graça sobre a vida. Declaramos mesmo, Senhor, que a vida dela falará a muitas outras vidas. Declaramos, Senhor, que o cuidado sobre a marca na vida, Senhor. Não falte nem o pequeno nem o grande, mas que em todas as coisas ela veja sempre a tua visão, o teu. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te louvo. Ela escolheu entregar a melhor parte da sua vida para o Senhor. Meu Deus, que ela seja recompensada por ti no tempo errado. Que ela possa, Senhor, desfrutar do melhor do Senhor nessa terra, em tua companhia. Nós, como Igreja Batista Água Viva, a recebemos e a abraçamos nesta noite, declarando o teu cuidado, a tua misericórdia e a tua proteção. No precioso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus! Deus é maravilhoso. Estará se batizando em breve, em nome de Jesus. Alguma vida? Continuamos os nossos. Tá. Essa semana é semana de oração. Então nós estaremos aqui a partir de amanhã, de segunda a sexta-feira, das 19 às 20 horas, estaremos aqui, certo? Não tem programação especial nenhuma. É só chegar aqui, dobrar o joelho, nós vamos ficar de joelho aqui na presença do Senhor. Se você puder ficar de joelho, fica de joelho. Se não puder ficar sentado, se não quiser ficar sentado, fique em pé. Mas nós vamos ficar esse tempo das 19 às 20 horas, todos os dias, de segunda a sexta. E você é convidado a estar aqui conosco. Nós vamos ter vai chegar, certamente já vai ter alguém aqui orando, então você chega, fica quietinho no seu canto, vai orando aí também. E no final nós vamos ter aquele momento de oração juntos, encerrando o nosso período de oração. Você pode apresentar seu pedido de oração. Nós teremos assim um encerramento diário, mas nós queremos voltar ao nosso compromisso no ano de 2020, por causa de todos esses receios e medos. Nós terminamos fazendo praticamente nenhuma semana de oração, mas esse ano de 2020, Jesus, nós vamos retomar a nossa semana de oração e a primeira semana do mês será sempre consagrada ao Senhor através da semana de oração, certo? Eu tenho um pedido de oração a vocês. Amanhã, meu pai vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma angioplastia. Previsão é que 3 dias a 4 hospitais. Mais uma vez, peço oração aos irmãos. Às 8 horas ele precisa estar no hospital. Será a cirurgia. Vai ser de manhã à tarde. Nós contamos as orações dos irmãos. A oração do Gil pode muito em seus efeitos. Com as orações de vocês nesse tempo. Alguma outra oração? Não havendo, nós vamos ficar de pé. Vamos encerrar o nosso culto. Oração. E convidando você a amanhã estar aqui conosco às 19 horas, nesse período maravilhoso de oração. Querido Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome. Nós te bendizemos, Senhor, por tua palavra falada ao nosso coração, por esse tempo gostoso aqui na tua presença. Mais uma vez te louvamos pela vida de Tainá, Senhor, orando por cuidado sobre a vida dela. Nesse instante, Senhor, apresentamos também o pastor Zé Francisco. Te imploramos, Pai, por teu cuidado sobre a vida do teu servo no dia de amanhã. Misericórdia, tu possa, Senhor, usar a equipe de cirurgia, com os anjos, o servo, restabelecendo a sua saúde, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Guarda, Senhor, o teu filho, livrando o mal para a honra do teu santo nome, Senhor. Ó Deus, te oramos por aqueles que estão viajando, te implorando, Pai, traz de volta debaixo do teu cuidado, da tua proteção. Senhor, a nós que vamos trabalhar durante essa semana, nos capacita, Senhor, sabedoria, graça, Pai. Cuida, Senhor, de cada um no seu trabalho, onde quer que eles estejam, para que o teu nome seja glorificado através da vida
cada um dos teus filhos. Sê também, Senhor, conosco em nosso lar, nos estudos, onde quer que nós estejamos, Senhor, que a tua boa mão de misericórdia e de bondade continue sobre o teu povo, fazendo prosperar, livrando do mal, Senhor, dando sabedoria, direção e entendimento. Meu Deus, rogamos por aqueles que têm sofrido com perdas durante esse tempo, perda de familiares, Senhor, visita cada lar nesse instante, abraça, Senhor, com teu restabelece, Senhor, a saúde daqueles que estão doentes, visita, Senhor, nos hospitais nesse instante, para a honra e glória do teu santo nome. Oramos, Senhor, por Amargosa, cada lugar, Senhor, pregado nesse instante, falte a graça, a alegria, a unção do teu Santo Espírito. Deus, oramos pela vida dos pastores dessa cidade. Visita, Senhor, cada servo teu pregado o teu evangelho. Deus, que eles estejam cobertos debaixo do teu cuidado, da tua misericórdia, da tua proteção, Senhor. Que haja a tua provisão sem medida sobre cada lar sacerdotal dessa cidade. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Uma semana cheia de bênção em nome de Jesus. Grande abraço. Até amanhã, na nossa semana de oração.